Eles respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas, muito obrigado, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Isso é Jesus falando aos seus seguidores. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós seremos testemunhas do Senhor através do poder do Espírito Santo. A gente vai falar sobre isso essa manhã, sobre o poder do Espírito Santo. Jesus, eu te agradeço pela sua palavra transformadora, que liberta, que restaura, que dá vida. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até aqui, pelas suas bênçãos concedidas a nós. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque estás presente nesse lugar, habita dentro de nós. Que nós possamos ser cheios dessa manhã, que a gente possa ser cheios da sua presença. Em nome de Jesus é o nosso pedido, amém, amém e amém. A gente vai ler o verso 8 algumas vezes essa manhã. Por isso eu queria que você prestasse bastante atenção. Você que está dormindo aí na frente, está vendo seu amigo dormir do seu lado e dá uma cutucada nele, que eu estou vendo, gente, aí me desconcentra. Irmão, todos nós temos grandes planos e dúvidas, né? Eles tinham dúvidas ali para Jesus. Todos nós queremos ser pessoas melhores. Acredito que ninguém acorda aqui falando: hoje eu vou ser uma pessoa ruim, vou ser ruim para todo mundo, vou acabar com a vida de todo mundo. Alguém levanta assim? Ninguém, né? Todos nós desejamos trabalhar melhor, sermos profissionais melhores, maridos melhores, pais melhores, líderes melhores. Mas hoje a gente não está aqui para falar sobre melhora performática. A gente está aqui para falar sobre algo que pode nos melhorar espiritualmente, que não depende muito do nosso esforço humano, um combustível na gente. Quando eu falo combustível, não pense em gasolina, pense em algo que faz algo pegar fogo, tá bom? Pode ser? Tá bom? A gente vai falar bastante sobre isso hoje. É um combustível que faz coisas que não são naturais acontecerem, coisas que são impossíveis para a gente acontecerem. Hoje o assunto é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, esse é o nosso combustível. Na nossa caminhada, frequentemente a gente vai se deparar com barreiras, com dificuldades que a gente não pode transpor, né, só com o nosso conhecimento, com a nossa sabedoria, com aquilo que a gente carrega como conhecimento. E os discípulos, eles estavam num momento meio assim, né, de transição. Eles caminhavam com Jesus e a partir daquele momento em diante eles iam caminhar com outra pessoa. Quem sabe que pessoa é essa? A pessoa do Espírito Santo. Então eles tinham alguns questionamentos a Jesus. E eles vão falar ali no capítulo 1 de Atos, eles vão conversar com ele, vão falar: Senhor, mas quem é que vai caminhar com a gente? O que é que a gente vai fazer? Esse aí que vai vir, ele vai ajudar a gente finalmente a libertar o povo de Israel das mãos do império que está dominando a gente, porque o Senhor veio, o Senhor se entregou na cruz, morreu por nós, voltou como o Senhor prometeu, mas a gente ainda está debaixo do domínio desse povo aí. O que que a gente faz? Jesus responde para eles. Abre para nós aí de novo, por favor, Moisés, versículo 7. Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, não só aqui nesse lugar onde vocês são dominados, mas em toda a Judéia, não só no lugar onde vocês vivem, na Judéia, mas também na Samaria, onde os nossos primos vivem, e também nos confins da terra. Vocês vão dominar o planeta por causa do poder do Espírito Santo que vai descer sobre vocês. E muitas vezes a gente começa bem ávido, né, a buscar pelas coisas, buscar por projetos novos, por começar coisas novas, né? A gente começa com tanto fogo, animado, igual os meninos estavam aqui, né? E quando a gente se depara com barreira, com dificuldade, a gente vai perdendo a força, né, no meio do caminho. Você começa bem, você enfrenta uma, duas, três, e aquilo vai te fadigando, né? E para alguns que entendem, isso se torna muito fácil. Você vence uma batalha segurando as mãos de Jesus, vence outro segurando a mão de Jesus, vence outro segurando a mão de Jesus, e vai vencendo, porque Ele te dá força. É o Espírito Santo que nos dá poder espiritual sobre as nossas dificuldades. Mas por que para alguns é tão fácil vencer dificuldades e para outros que também têm dificuldades é tão difícil, é tão pesado, é um fardo? Por quê? Porque alguns se valem desse presente que Jesus nos deu, o Espírito Santo podendo habitar dentro de nós, e outros não. É simples. O poder do Espírito Santo, gente,
Não é apenas algo que a gente sente quando a gente está louvando a Deus, adorando a Jesus. Na quarta-feira, a gente se reuniu com alguns dos adolescentes aqui e a Ana deu a palavra. E ela perguntou, gente, o que é adoração para vocês? E cada um respondeu uma coisa. Coisas externas que aparecem, é o levantar de mãos, é quando a gente canta bem alto e daí a gente sente, e é quando a gente... E a gente passa a vida inteira. Que bom que eles têm essa oportunidade de aprender hoje que adoração não é só isso, que não consiste nisso. Mas tem gente que passa a vida inteira pensando que adoração é isso, entrar na igreja, levantar a mão, cumprimentar dois irmãos, sorrir para alguém, chorar um pouquinho porque a palavra te emocionou e ir embora. Mas não é isso. Uma vida de adoração também consiste em buscar poder de Deus. Também consiste em buscar poder do Espírito Santo. É dunamis. Alguém já escutou essa palavra? Sabe o significado dessa palavra aí? Nós vamos abrir uma outra passagem daqui a pouquinho, em que a gente vai refletir bastante sobre essa palavra também. Hoje a gente vai descobrir que o segredo não é a gente ter só a nossa força, né? Mas é estar conectado a alguém que é mais forte que nós. É estar dependente desse alguém. O dono da verdadeira força, o dono do verdadeiro poder, Ele é nossa fonte de vida, nossa alegria. Ele é quem habita em nós e nos enche de vida todas as manhãs. É Ele. É Ele, adora o nome de Jesus. Aleluia. Dunamis, poder de Deus, poder para ser e poder para fazer também. Para que serve o poder de Deus? Vamos voltar lá em Atos 1:8. Jesus respondeu, você não percebeu, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, até os confins da terra. O poder de Deus é para a gente receber e é para a gente ser. O poder de Deus é para a gente receber e é para a gente ser. Fazer parte da nossa identidade, quem a gente é. Não é só para a gente fazer alguma coisa. O poder de Deus nos dá muitas capacidades, mas a maior delas é ser representante do Evangelho. É apontar para Jesus. O poder de Deus é para a gente ser. No grego, a palavra dunamis significa esse poder explosivo. Sabe a palavra dinamite? Ela vem dessa palavra aí, dunamis. É de explosão. E o Espírito Santo quer colocar mesmo uma explosão santa dentro da gente, né? Para que a gente, onde a gente for, a gente realmente exale essa presença, exale testemunho, tire toda a paralisia de quem está parado do nosso lado, comece a avançar. Tem gente que está parado, né? Aí chega a explosão, o poder de Deus e impulsiona, mas tem gente que está até indo para trás, né? Aí precisa de um poder maior para continuar andando. Gente, presta atenção. A gente não precisa de uma estratégia melhor para conduzir os nossos dias. A gente não precisa de mais habilidade do que a gente já juntou nos nossos dias para sermos conduzidos pelo Senhor. A capacitação real que a gente precisa, o mundo não pode dar para a gente. A capacitação de verdade que a gente precisa, o mundo também não tem poder de ensinar para nós. Porque o mundo também não a possui. A capacitação que a gente precisa, o diabo não tem poder para roubar da gente. Essa capacitação que a gente precisa, só o Senhor pode nos dar. É poder do Espírito Santo, é dunamis, é poder de Deus sobre nós. Vamos abrir juntos 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Paulo ele vai falar sobre a nossa dependência desse poder. Paulo ele era um homem brilhante, ele conversava com gente rica, com gente pobre, ele ensinava para governador, ensinava para os presos. Ele viajou vários países, ele era um homem bem versado, né? Antes dele começar a sua caminhada com Jesus, ele tinha uma posição em que ele tinha autoridade sobre algumas pessoas. A Bíblia vai nos descrever um pouco sobre quem Paulo era, antes dele começar a sua caminhada com Jesus. E olha o que Paulo conclui sobre o seu próprio objetivo de vida, o que ele fala sobre como ele ensinava. Ele vai dizer, a minha mensagem, minha pregação, elas não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Elas não estão fundamentadas no que eu sei, mas em demonstração do poder do Espírito. Versículo 5. Para que a fé que vocês que me escutam têm, não se baseasse na minha própria sabedoria, na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo ele entendeu que mesmo ele tendo tudo isso, sabendo tudo isso, sendo tudo isso que ele era, não era o suficiente para libertar quem estava cativo.
não era o suficiente para salvar quem estava perdido. Nada do que a gente faça pode fazer alguma coisa pela salvação de alguém. Pode libertar o espírito de alguém. Mas ele sabia que se a palavra dele não se baseasse só no que ele estudou, no que ele leu, mas sim no poder de Deus, cadeias iriam se abrir, correntes iriam ir ao chão, ele cantava, o Senhor fazia milagre, ele falava, o Senhor libertava, ele viu e viveu o poder de Deus, receber e ser. Irmão, se a nossa fé está baseada no jeito que alguém fala aqui em cima, que alguém toca aqui em cima, do jeito que alguém gesticula, se a nossa fé está baseada no jeito que alguém grita ou sussurra, né? Eu às vezes tô meio down assim, né? Eu vou falando mais baixinho, o pessoal vai parando de me ouvir. Se a nossa fé for baseada nessas coisas, ela vai falhar, inevitavelmente. Se a nossa fé for baseada na nossa sabedoria, vai falhar, porque a gente não é tão inteligente quanto a gente pensa. Mas se a nossa fé tiver como base o poder de Deus. Estou falando, mas não é palavra minha. O apóstolo Paulo descobriu isso, gente, quase 2000 anos atrás. Um pouquinho menos. Ele falou, a fé de vocês, a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana. Não tome o seu conhecimento como base para a sua fé. Tome ele como um apoio. Vou dizer por quê. Tem muita gente que junta muito conhecimento. Talvez você conhece muitos teólogos que nem acreditar na divindade de Deus acreditam, mas eles têm conhecimento. Porém, se não tiver poder de Deus junto, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Às vezes, o nosso conhecimento faz a gente acreditar que a gente é inteligente demais para confiar no Senhor, para que o nosso milagre aconteça. Para que a gente viva o sobrenatural de Deus. Não, eu posso, eu consigo, eu vou fazer. E se a gente parar de confiar um pouco nisso e começar a confiar no Espírito Santo? Aleluia. Semana passada, a gente falou sobre dar espaço para o Espírito Santo, tirar o entulho da nossa vida. Vocês lembram disso? A gente falou sobre Neemias, sobre a reconstrução dos muros. E é sobre isso também. Muitas vezes a gente não dá lugar para o Espírito Santo trabalhar na gente. Ele não vai competir pela nossa atenção. Ele não precisa que a gente abra espaço, mas ele espera que a gente abra espaço. Olha só, a gente teve muitos momentos aqui com os adolescentes de brincar, de cantar, de pular. Teve um momento de palavra, Moisés ministrou aqui uma palavra maravilhosa. Mas de todos esses momentos, eles não aconteceriam da mesma forma, da mesma maneira, se eles não tivessem com a sua atenção voltada para cada um desses momentos. Aí alguém deu uma ideia bem interessante, uma irmã pega uma cestinha, recolhe o celular, tudo essas criançadas aí. Aí a gente recolheu, mudou do 10% para o 100%, por quê? É a atenção, é dar espaço, é dar lugar para o Espírito Santo. Onde a gente vê dificuldade de vencer com a nossa própria sabedoria, como diz o apóstolo Paulo, o Espírito Santo vai ver a oportunidade de transformação, de glorificar o nome de Jesus. Esse muro, né? Que às vezes está que a gente não consegue transpor, que está impedindo a gente de ir para frente, de avançar, para ele às vezes é uma plataforma, é um palco para glorificar a Deus. Muitas vezes a gente se esquece disso e toma o lugar do Espírito Santo e acaba deixando de viver esses milagres. Abre comigo Romanos 8. Romanos 8. O pessoal aprendeu nessa madrugada que Romanos fica logo depois do livro de Atos. Não aprendeu, então vou ter que repetir. Por isso tomaram tortada aí. É o sono. Romanos 8 e 11. Alguém pode ler pra gente? Algum dos irmãos pode ler bem alto para nós? Se o Espírito Santo daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Por meio do seu Espírito que habita em vocês. Talvez você não entendeu muito bem. Mas Paulo está falando que esse Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Olha a profundidade disso. Está em mim, está em você. Esse mesmo poder está disponível a mim e a você.
Jesus tentou explicar isso de outra maneira, ele falou, olha, obras maiores vocês vão fazer, por isso é preciso que eu me vá, é preciso que eu vá embora para vocês poderem fazer coisas maiores, vai vir aquele que vai habitar dentro de vocês, eu andei do seu lado, vocês ouviram minha voz, mas vocês vão poder me sentir quando ele habitar em vocês. Existe uma área na gente, na nossa vida, que talvez pareça morta, precisando de ressurreição, precisando de vida nova. Há poder no Espírito Santo de Deus dentro de você para te dar vida. Isso pode acontecer hoje. Essa realidade pode mudar hoje. Muitos problemas que a gente passa e trata eles como naturais, como físicos, como um problema relacional, um problema profissional, um problema de dificuldade de qualquer ordem. A gente trata eles como coisas naturais. Mas quando a gente trata a ver como coisas espirituais, a gente entende que a gente pode resolver hoje em oração. Que o Espírito Santo de Deus pode fazer hoje. Trazer novas realidades para nós hoje. Ressuscitar aquilo que está morto na gente hoje. Por que a gente não começa hoje? No ano passado a gente falou sobre o Espírito Santo que aponta para Jesus, sobre a pessoa do Espírito Santo. A gente falou sobre ele ter essa função de glorificar o nome de Jesus com tudo que ele faz, com todas as suas ações, com todos os seus atributos e com o seu poder também, é um atributo dele. A gente falou sobre o Espírito Santo trazer a nós a lembrança da cruz. Então, quando você estiver passando por uma situação em que alguma coisa em você já está morto, já está seco, sem vida, deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa ele te lembrar que aquele que ressuscitou Jesus de dentro dos mortos também vive em você. A morte não pode segurar Jesus por causa do poder do Espírito Santo. O que é que vai parar a gente se a gente tem esse mesmo poder? Pausar um pouco aqui. Estou ficando muito animado, os irmãos estão dormindo. Só eu estou animado. Passei a noite aqui, acho que é isso. Que noite abençoada, gente. Que tempo bom que a gente teve. Deus fez muitas coisas e acredito que vai fazer muito mais ainda. Talvez a gente bola alguma coisa aí a cada 15 dias, não sei, vamos esquentando a conversa aí. Mas eu queria deixar algo para vocês que estiveram aqui com a gente essa noite. Esse mesmo poder habita em cada um de nós. Se a gente deixar para conhecer Deus tarde demais, pode ser que a gente não conheça de verdade. Se a gente deixar de experimentar esse poder, pode ser que a gente nunca experimente. Se a gente deixar para depois, deixar para outra... Não, eu conserto isso aqui depois, eu vejo isso aqui depois. Fala aí, Giano, tem... Cadê o Giano? Tá aqui, tá escuro. Não tem decisões que você tomou nos seus 13, 14 anos que te impactam hoje ainda? É que vocês não acreditam na gente, mas é verdade. Kelly, fala para mim, tem decisões que você tomou aos 16 anos que te impactam até hoje? Acredito que muitas, eu também. O que você está fazendo hoje vai ter impacto, vai te acompanhar para a sua vida inteira. E se você deixar para depois, pode ser que o depois não aconteça. Pode ser que o depois não aconteça. Pode ser que o depois não aconteça. Mas graças a Deus que pelo seu Espírito a gente tem poder disponível a nós. Poder de arrependimento. Poder de perdão de pecado. Poder para salvar. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus carrega poder e habita em você. Quero ler Atos 1 de novo. Vou ler desde o primeiro versículo para dar um pouquinho de contexto e entender que eles estavam numa situação um pouco diferente da nossa. A gente tem um manual muito fácil para nós. E eles não tinham esse privilégio. Versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Versículo 2. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos seus apóstolos que ele havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se e a eles deu muitas provas indiscutíveis e irrefutáveis de que ele era o Cristo, que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Centenas de pessoas ouviram a Jesus. Versículo 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, eu não sei como era essa situação, né? Para os discípulos ver algo tão sobrenatural acontecendo, se sentando à mesa com o mestre depois de ressurreto, que privilégio.
Ele deu-lhes essa ordem: não saiam agora de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Quem tem caminhado de igreja sabe que momentos de transição de liderança são um pouco difíceis, né? Então precisa vir alguém, de repente, de algum lugar, né? De alguma maneira, ele pega e fala: olha, vai ser assim, assim, assado. Mas espera, aguarda. Você já viveu alguma situação como essa? A gente não consegue esperar, a gente fica: ai meu Deus, por que vai acontecer assim? Por que vai acontecer assado? Por que não sei o quê? Não vai ter transição nenhuma, gente, só tô dando um exemplo, tá bom? Por que vai acontecer assim, tal, e fica bravo, e liga para não sei quem, fala com não sei... Jesus está falando: não saiam de Jerusalém, eles não precisam fazer nada agora. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Talvez, eu não sei, né? Ninguém conhece os mistérios de Deus, mas um dos principais objetivos de Jesus em seu retorno, quando ressurreto, foi falar essa frase: segura aí, irmão, espera. Deus prometeu, Ele vai fazer, segura a onda. Não queira usar o seu próprio braço, sua própria força. A gente falou isso aqui nos últimos 20 minutos aqui. Não queira fazer o que você acha que consegue fazer e daí mete o pé pelas mãos. Eu não sei como é que é esse ditado. Mete o pé pelas mãos e vai, põe a carroça na frente dos bois. Enfim. Segura. E realmente eles não tinham a história toda, né, como a gente tem para analisar, para entender. Então eles estavam afoitos, desesperados mesmo. Versículo 5. Jesus, sabendo disso, começa a explicar. Pois João, meu primo, João Batista, batizou com água, anunciou alguém. Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Não é alguém que viria para andar com vocês, mas andar em vocês, trabalhar em vocês, através de vocês. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, porque eles não entendiam ainda, a gente pode entender e não quer. Senhor, nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, é agora que a gente vai deixar de ser pobre, é agora que a gente vai deixar de pagar imposto para esse povo que não tem nada a ver com nós. Jesus lhes respondeu: segura. Não é da conta de vocês saber quando, o dia, a hora que o meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Foi Ele que falou, é Ele que vai fazer. Espera. Espera. Deus falou, vai fazer. Espera. Deus falou com você? Não, não falou. Fica. Versículo 8. Mas quando Ele vier, receberão poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, onde vocês moram, na Judéia, onde está a família estendida, em Samaria, onde andam nossos primos, aqueles que nos conhecem, mas não gostam da gente, e até os confins da terra. Todos vão ver a operação do Espírito Santo na minha e na sua vida, porque há poder no Espírito Santo de Deus. E esse poder está disponível para a gente hoje. Mas ele exige uma certa rendição. Como eu falei, dá espaço. E aí? Você vai continuar tentando carregar o mundo nas suas costas? Ou você vai dar lugar para o Espírito Santo de Deus, para que Ele seja a sua força? Para que Ele te ajude a carregar o fardo? Fazer diferente, fecha os olhos aí. Queria convidar você a fechar os olhos. Um pedido muito educado a você. Se você puder fazer isso comigo, ninguém está te vendo. Isso, pode fechar, você consegue. Isso, ninguém está te vendo, Maria. Pode fechar os seus olhos. Tem um diácono lá na porta. Ninguém vai entrar aqui, invadir a igreja. Está tudo bem. Esse é um momento nosso com Deus. Aleluia, Jesus. Isso. Talvez você chegou aqui cansado, exausto, porque está fazendo isso que a gente está falando para você não fazer. Pela minha sabedoria, pelo meu conhecimento, tudo que eu falasse aqui, você podia talvez descartar. Mas eu estou lendo a Bíblia com você, e o Espírito Santo te convida, dá espaço para eu trabalhar nessas coisas. Talvez você está sentindo que essas limitações, esses muros que a gente comentou, estão te paralisando, estão deixando você não avançar, estão não deixando você avançar. Talvez você até está avançando, mas você não tem mais força para caminhar. Talvez você não tenha mais força para discutir, para argumentar, para colocar a sua posição. Que tal você deixar o Espírito Santo falar por você?
Que tal você ficar em Jerusalém, esperar um tempo e ver o Espírito Santo trabalhar em você? Se você talvez se encontre como uma dessas pessoas, eu estou de olho fechado também. Isso é um papo para você e para Deus. Não tem a ver comigo. Queria que você levantasse a sua mão, só como um sinal físico teu de rendição ao Senhor. Senhor, eu quero mudar de vida. Senhor, eu já reconheci o seu nome. Eu já o aceitei como meu Senhor, como meu Salvador, mas eu quero realmente entregar esse espaço que eu estou tomando, que não é meu por direito, que é teu. Se você talvez precisa se consertar para arranjar esse espaço, eu te convido a fazer isso agora. Ainda de olhos fechados, dá espaço para o Espírito Santo trabalhar em você. Para você receber visão para o seu futuro. Para você entender o que Ele precisa fazer em você, o que Ele quer fazer em você. Você quer transpor essas barreiras e acredita que o Espírito Santo pode fazer isso com você e por você. Gostaria que você levantasse a sua mão também. Você que levantou a sua mão, eu queria que você viesse à frente aqui agora. Tá todo mundo de olho fechado ainda, você não vai se expor. Não tem ninguém tirando foto de você, ninguém fazendo stories agora. Queria te convidar a estar aqui na frente. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo quer falar com você. Aleluia. Ele quer fazer em você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Batiza o teu povo com poder, Espírito Santo. Enche o teu povo de poder. Glória a Deus, santo é o teu nome. Toda limitação humana, Senhor, seja tragada, engolida pela tua glória, pelo teu poder, Senhor. Que toda fraqueza nossa, Senhor, seja eliminada pelo teu poder, pelo teu dunamis. Para que a gente não saia daqui apenas com essas palavras no nosso coração, mas que a gente saia daqui cheio de poder. Poder que dá vida, que ressuscita aquilo que está morto em nós. Aleluia. Você que está sentado de olhos fechados, eu queria que você ficasse de pé agora, estendesse as suas mãos para cá, nós vamos orar por todos esses irmãos que estão aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia! Há poder no seu nome, Jesus. Há poder.